o subjugado, se não for socorrido em tempo e não tomar cuidado, ele candidata-se ao manicômio, à loucura provocada por uma mediunidade mal administrada e mal conduzida. São os perigos da mediunidade. Mas a culpa é da mediunidade? Não. A mediunidade não é boa, não é ruim. A mediunidade é um instrumento que Deus coloca na nossa mão. É como o dom de ver, de ouvir, de falar. Todo mundo tem uma voz, não é? Se usar a sua voz para fazer besteira, a culpa é da voz? Não, é da besteira que a pessoa faz. A mediunidade é um sexto sentido. Deus dá a mediunidade para que o médium tenha a oportunidade de se reabilitar. Como ele prejudicou muita gente, a mediunidade vai ensejar a ele a oportunidade de ajudar muita gente também. Ele tem duas encarnações numa só. Ele tem a encarnação normal da família, do trabalho, da repartição, da vida comum, e tem a vida paralela em contato com o mundo espiritual, com os espíritos, onde ele vai criar méritos para avançar espiritualmente. Então, a mediunidade não é responsável pelos nossos desvios. A responsabilidade é da nossa própria condução. O olhar, a vista, e Kardec diz isso, Deus não pode ser responsável por dar vista boa ao gatuno. Não é o gatuno que tem uma boa vista, que enxerga, destreza, batedor de carteira, não tem? Antigamente tinha os batedores de carteira, aí nessa Avenida 7, tinha uma habilidade muito grande para, com 2 dedinhos, isso é uma habilidade. Deus deu essa destreza para quê? Quem sabe se não era para ser um bom operário, para ser um bom carpinteiro, para ser um operário, para lidar com coisas delicadas, parafusos pequenininhos, ele deu uma habilidade, a pessoa desviou para o mal. Então Deus o que nos dá é para o bem. E nos deu a mediunidade, nos dá a mediunidade para que a gente a utilize. E Ele nos dá em qualquer situação moral. Muitas vezes a mediunidade aparece na vida de uma pessoa e a pessoa não é nem uma pessoa assim, tão boa assim, uma pessoa cheia de defeitos, mas veio a mediunidade. E Kardec ficou preocupado com isso. Eu sempre ouvi falar que a mediunidade é um dom de Deus. Por que acontece com pessoas de má vida, de má conduta? Para que eles possam utilizar na sua própria evolução, no seu próprio crescimento. Se não, se Deus não dá ferramenta nenhuma para a pessoa melhorar, ele vai depois se queixar. Também eu reencarnei 1, 2, 10 vezes com dificuldades mentais. Então é preciso dar aptidões, ferramentas para a pessoa melhorar. Então, a mediunidade não é um instrumento da obsessão. A mediunidade ajuda até a identificar o obsessor, porque o médium ele tem mais facilidade de perceber quando está diante de um inimigo oculto. A pessoa que não é médium tem mais dificuldade. E os espíritos às vezes trabalham essa condição de falta de visão da vida espiritual para facilitar a ação que eles desenvolvem para prejudicar a própria pessoa. Então o tema que nos foi proposto é muito interessante. A contribuição educativa dos processos obsessivos. Então o processo obsessivo acaba sendo um agente promotor do nosso progresso. Porque quem tem um espinho no pé, o que vai fazer? Procurar tirar. Quem tem unha encravada vai procurar o Dr. Shaw. Antigamente tinha o Dr. Shaw aqui na organização, não sei se ainda tem. Não vai ficar com a unha encravada. Então a obsessão é uma encravada, é um espinho no pé que a pessoa deve procurar tirar dessa dificuldade. E aí onde é que tira essa dificuldade? No centro espírita.
Mas como é tirar essa dificuldade? É pegar o espírito e jogar fora pela janela, sai espírito? Não. É entender por que aconteceu aquela ligação. Aquela ligação não mais se restabeleça. Eu preciso o quê? Eu preciso melhorar. Aí a pessoa diz, mas melhorar dá tanto trabalho, né? É bom ficar do jeito que eu estou, mas eu não posso ficar do jeito que eu estou. Senão eu não me livro do mal. É como um médico. Ele vai me dizer, você está com problema de dificuldade no estômago. Qual é a sua dieta? Eu como feijoada segunda, sarapatel na terça, como 4 vezes por dia. Ele diz, você vai ter que diminuir isso aí. Vamos botar uma frutazinha, vamos melhorar a sua dieta. Então, se a pessoa não atender o médico, não melhora. Continua com o problema. Então, a obsessão é a mesma coisa. Se a pessoa não atender as recomendações do Evangelho, não melhorar um pouquinho, não melhora. Mesmo que a pessoa diga assim, melhorar dá tanto trabalho, eu quero é ficar do jeito que eu estou, assim é que é bom, do jeito que vou levando, não, mas não pode ser. É preciso desenvolver uma atitude proativa, positiva, é preciso gostar de mim mesmo, é bom evoluir, é bom a oração. Quando a gente começar a sentir os prazeres da oração, quantas vezes a gente se debruça numa prece, aí sente os pelos da mão eriçarem, uma presença sutil, agradável em nós, e aí tem gente que às vezes interrompe logo aquilo que não está acostumado com a coisa, com as boas impressões. Mas se a gente for sabido, que coisa boa está me acontecendo, deve ter um espírito bom, amigo, ou se não estiver aqui, em algum lugar eu estou captando uma vibração amorosa, deixa eu me demorar mais um pouco em contato com a divindade. Ou então, eu vou meditar em contato comigo mesmo, olhar para dentro de mim mesmo, o que é que eu sou, o que é que eu gosto, por que é que as coisas estão me acontecendo, fazer um exame de consciência. Santo Agostinho que aconselhava isso na questão 919 do Livro dos Espíritos. Todas as noites fazer uma reflexão, como é que foi o meu dia, o que é que eu fiz, eu tenho alguma coisa para me arrepender? Não, não tenho. Eu não posso fazer só uma avaliação do negativo, vou fazer uma avaliação do positivo. Eu tenho alguma coisa de que sentir satisfação, eu fiz alguma coisa? É como o escoteiro, né? O escoteiro tem que fazer uma boa ação todo dia. Vamos lá, desenvolver o espírito de escoteiro, mesmo que a gente já tenha 70, 80 anos. Será que eu fiz alguma coisa de bom? Dei um conselho a alguém? Calei na hora de uma afronta? E fui paciente com alguém que me perguntou alguma coisa? Então, a gente fazer esses estados de avaliação, de reflexão, isso vai erradicando a obsessão, vai acabando com a obsessão definitivamente, e a gente vai fazendo o quê? Muda a sintonia. Qual é a outra sintonia espiritual que nos interessa? O nosso anjo guardião, né? Essa é uma sintonia natural e que é tão importante que Deus determinou que cada pessoa na Terra tivesse um anjo de guarda. Veja como Deus é paciente com a gente, bom, generoso. Cada um de nós tem um espírito guia que nos adverte, que nos orienta. Só que o guia é sutil, o obsessor não. O obsessor é perturbador. O obsessor, o guia fala-nos. Se a gente não quiser acatar, ele se afasta. Porque é da lei que o nosso livre-arbítrio não pode ser perturbado. Olha que lei maravilhosa. A lei é essa, eu tenho livre-arbítrio. O maior patrimônio que Deus nos deu é a liberdade de pensar, liberdade de consciência. Eu não quero, acabou a história, não quero, não quero. Aí o anjo de guarda diz, amanhã eu volto aqui para ver
se ele está melhor, se ele está mais disposto. Mas eles não perturbam a nossa liberdade. Tem pessoas que dizem assim, meu anjo de guarda é forte. O anjo de guarda forte é aquele que bate nos obsessores, não encosta obsessor nenhum. Isso são fantasias da nossa mente infantil. A gente tem um bocado de fantasia para nos ajudar. É a fantasia do Batman, do super-herói, né? Como a gente não é super-herói, a gente quer um super-herói do nosso lado, é o nosso anjo de guarda. O nosso Batman, aquele ser maravilhoso que afasta qualquer dificuldade. Isso é uma coisa romântica, adolescente, que a gente precisa acabar. O anjo de guarda, ele é proporcional à nossa evolução. Não pode também ter um anjo de guarda que a gente não compreenda. Tem gente que diz assim, meu anjo de guarda é São Francisco de Assis. Mas a pessoa é tão primária ainda que não poderia entender São Francisco de Assis. Então o anjo de guarda é mais evoluído do que a gente, mas ele não é muito mais evoluído. Não há uma distância de um precipício, porque senão nós não teríamos condição de aprender, de entender. Quando a gente vai para a escola, as primeiras letras é a nossa professorinha. Quando a gente vai assumindo outra compreensão intelectual, nós seremos alunos de outros mestres mais importantes. Então o nosso anjo guardião é sempre o espírito que pode falar conosco para a gente entender. Mas ele é um espírito bom, ele é um espírito amoroso. Às vezes a gente tem espíritos de maior envergadura dentro de uma falange de famílias espirituais. Então, fechada a sintonia com os nossos obsessores, com os obsessores da humanidade, virá uma sintonia maravilhosa com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo de guarda, com os guias da humanidade, que usam uma linguagem de mais persuasão, uma linguagem mais amiga, uma linguagem mais leve, mais sutil, mais amorosa, e nós vamos nos tornando pessoas leves, mais agradáveis, mais felizes, menos doentes. Isso a gente pode dizer que é um grande ganho, né? A gente deixa de ter uma série de doenças. Não é que a gente não vai morrer, não, viu? A gente vai morrer, quem não morre velho, morre de acidente, morre de doença, vai morrer de alguma coisa. E tem algumas doenças que vêm para desenvolver também a nossa paciência, a nossa resignação. Então,